Bom, é, vamos dar continuidade então, né? A gente retorna agora nesse início de janeiro com as nossas as aulas, né? E aí a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. O que que nós... Eu estava olhando aqui a nossa planilha, nós vimos sobre produto e preço, ficou um restinho de aula de preço que eu tenho que disponibilizar para vocês, né? Eu vou dar uma olhada no Moodle, porque eu tenho que ver se está tudo disponibilizado e colocar algumas atividades simples para vocês fazerem, tá? Hoje nós vamos estar vendo três assuntos, tá? A gente vai estar falando sobre praça e promoção, que faz parte do mix de marketing, e aí junto com preço e produto, que a gente já estudou. E a gente vai estar falando também sobre marca, tá? Porque nós vamos ter aí pouco tempo para ver o restante do conceito, então, dos conteúdos, então a gente tem que ir trabalhando uma quantidade maior. Eu vou abrir aqui os slides, deixa eu ver se esse aqui é o... Não, espera aqui, é outro slide. E aí a gente retorna em janeiro, né? Espero que todos nós aí tenhamos um bom ano, né? Se Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá, né, pessoal? Se Deus quiser, né? Se Melhor que Deus quiser. 2020, pelo amor de Deus. Tem que ser Nossa, que melhor. ano difícil, meu Deus do céu. Foi difícil. É, mas Deixa tá para eu, todo mundo, né? deixa eu disponibilizar aqui para vocês. Pode ser o... Peraí, eu abri o slide aqui. Tem um monte de janela aqui. Compartilhar conteúdo. Tá, só um instante aqui que ele abriu a próxima aula que a gente vai ver hoje ainda, mas tá, é aula 2. Tá como aula 2. Então, agora sim. Tá, Agora sim, marketing. isso. Bom, o que que a gente tinha visto? A gente viu sobre produto, deixa eu passar aqui os slides só para a gente acompanhar. A gente viu produto, conceito, aí a gente estava vendo composto do produto, tá? Só passando aqui para a gente chegar na nossa aula, serviços, produtos, serviços. Aí a gente viu a aula de preço, tá? E aí, essa parte aqui de compras, eu vou gravar num vídeo para vocês. É só para finalizar mesmo. Você vê que tem bastante imagem e os textos aqui são mais tranquilos. E aí a gente dá continuidade ao mix de marketing falando sobre praça e promoção, tá? Praça, os canais que as organizações utilizam para distribuir seus produtos no mercado, né? Eles denominam de praça, né? Colocação no mercado, responsável pela forma como o cliente chega até você, aos produtos e aos seus serviços, tá? Onde seus clientes costumam ir para comprar seus produtos ou serviços? Então, nós, como somos da área de administração, nós sempre temos que estar atento a um conjunto de informações, tá? E um dos pontos mais importantes é estarmos atentos, né, sobre o comportamento do nosso consumidor, né? Como que ele encontra o nosso produto. Vocês com certeza já se depararam com alguma situação onde você coloca lá a forma como você tomou conhecimento, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás você fazia o vestibular e na ficha de preenchimento que você fazia à mão,
você tinha uma das alternativas lá que ele fala, como que você ficou sabendo do nosso vestibular? Através de cartaz, através de amigos, através da internet, tá? E aí você marcava lá. Então, você saber a forma como o cliente encontra seu produto ou serviço é importante, né? Outro ponto aqui, estabelecimentos físicos, locais geográficos, lojas virtuais, redes sociais, né? Por quê? Porque essa distribuição, esse contato com o cliente, né, do modo como ele vai adquirir seu produto ou serviço, ele pode ser tanto um estabelecimento físico, como uma loja, né? A gente tem que levar a gente está falando também de locais geográficos, por exemplo, ruas, né? Cidades em frente à praça, shoppings, né? Lojas virtuais, hoje bastante comum, redes sociais, tudo mais. Em quais locais estão situados meus concorrentes? Quais são as formas que o meu concorrente se posiciona no mercado, né? E pensar a forma como a sua empresa vai trabalhar. Estudar essas questões irá ajudá-la a definir onde e como a sua empresa deve estar. Oi? Tudo bem? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Estudar essas questões vai ajudar você a definir como a sua empresa vai estar acessível para os consumidores, porque uma das preocupações importantes quando a gente está trabalhando na área de marketing, né, vendas e tudo mais, é você conhecer a forma como o cliente vai tomar contato com o seu produto e você procurar facilitar esse contato, né, deixar o mais acessível possível. Isso é uma questão importante também. É necessário entender que não vai adiantar nada você tá com uma loja bonita, vitrine toda, né, bonita, e se não tem pessoas passando, o seu público não está tendo contato visual com a sua loja, né? Se esse não é o público que vai de fato efetuar as compras. Então, a localização é muito importante para qualquer estabelecimento comercial, tá? A praça refere-se aos pontos de contato do público com o serviço. Portanto, refere-se à acessibilidade do seu produto pelos consumidores. A distribuição assume grande importância pelos impactos que acarretam no custo dos produtos. É claro que quando você está analisando do aspecto do marketing, ao o aspecto relacionado à praça, a localização é importante, né? Porque é a forma onde você vai estabelecer o contato com o público. Então, se você tem uma loja na Demar de Barros, é diferente de você ter uma loja na Gertrudes, são poucas ruas entre uma e a outra, mas você já percebe que uma é um comércio bastante movimentado, popular, tudo mais, a outra é uma avenida mais também movimentada, mas com lojas com produtos mais caros, vamos dizer assim, né? Ali tem umas lojas muito boas, outras mais baratas e tudo mais. Então, você tem que identificar esse perfil, né? Então, é extremamente importante para o marketing identificar e trabalhar com esse ponto de referência. E nesse segundo pedacinho do slide que está falando da distribuição, é importante por causa que isso impacta nos custos do produto, né? Aqui iria entrar na área mais de logística, que você está falando de transporte, né? Gerenciamento de estoque, distribuição e tudo mais. Mas por que isso é importante? Porque o ponto que você do seu estabelecimento comercial, ele pode impactar bastante nos seus custos, né? Então, às vezes o produto é fabricado em um outro estado e você está bastante distante, então tem um custo de transporte da indústria até o estabelecimento comercial, né? Geralmente,
Tem os atacadistas, que são uma espécie de distribuidor, né? Nem sempre a indústria vai vender direto para o varejo, que são as lojas. Então, geralmente vende para o atacadista, que tem seu ponto logístico muito bem estudado, né? E depois esse atacadista ele vai fazer a distribuição para pontos menores. Aqui tem um slide bastante interessante que eu encontrei mexendo pela internet quando eu estava montando esses slides, que ele traz perguntas muito interessantes que você leva em consideração quando vai estudar o mix de marketing, né? Perguntas que devem ser refletidas e pensadas pelo gestor. Embora a gente vá falar de promoção no próximo slide, aqui a gente já adianta um pouco, tá? Então, quando nós falamos de produto, a gente tem que responder as seguintes questões, né? No círculo laranja. O que o cliente quer do produto? Né? O que é mais importante? Será que a gente consegue oferecer o produto esperado ou que atenda às necessidades de fato do cliente? Quais atributos ele precisa ter? Como que ele será usado? Qual que vai ser a aparência desse produto? Né? A gente aqui está falando de design, de embalagem e tudo mais. Qual o nome? Então, o produto ou serviço, né? Ele tem algumas questões a serem respondidas. Aqui tem poucas, né? A gente pode expandir isso para muito mais quando a gente pega os slides de produto, por exemplo. Que ele vai envolver embalagem, qualidade do material, e tantas outras coisas. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. Preço, qual que vai ser o valor oferecido pelo seu produto? Existem referências na sua área, porque produtos concorrentes similares há sempre uma comparação de preço para a gente ter uma noção, né? O seu cliente, ele é mais sensível ao preço ou ele é menos sensível ao preço, né? Isso depende muito do público-alvo. E como você será comparado? Quando a gente está falando de preço, como a gente estudou, tem várias coisas que entram em consideração. E embora você levante os custos e tudo mais, você sempre tem que estar de olho na concorrência. Porque mesmo como você está num ambiente onde há várias pessoas atuando, né? O ambiente externo, então você não pode se dar o luxo de estabelecer um preço que você acha que seria o preço justo, entre aspas, né? Se bem que não é bem esse termo, mas você tem que estar de olho na concorrência, porque você chega a um valor, mas se o concorrente estiver vendendo por menos, então você vai precisar reavaliar alguns pontos aí na sua política aí de preços de produtos. A praça é onde os clientes procuram pelo seu produto. Como você pode acessar canais de distribuição? Qual tipo de esforço de venda? Onde seus concorrentes estão? Né? Você também tem que estar de olho nos concorrentes. É interessante que geralmente nas cidades as lojas acabam ficando próximas uma das outras. Em cidades maiores isso vai ficando cada vez mais nítido, né? Então você tem um conjunto de lojas similares, próximas, então você acaba criando regiões de comércio. Então você também tem, no caso de grandes cidades, locais inteiros que trabalham praticamente com um tipo só de produto. Então você vai ter em cidades como São Paulo, por exemplo, você vai ter ruas inteiras ali que vai trabalhar só com confecção, só com tecido, só com roupa de casamento, noivas. Então você tem grandes áreas pela proporção do tamanho da cidade, você vai ter grandes áreas ali dedicada a áreas específicas de comércio. Isso é claro que vai ter o comércio espalhado
por toda a cidade, né? Mas costuma-se ter os pontos ali de referência também. Já sobre promoção, a promoção, né? Importante ressaltar, não é, quando a gente pensa em promoção, não é apenas a gente diminuir o preço para tentar vender mais. A promoção também envolve a questão de publicidade, né? A forma como você vai publicitar o seu produto. Então, onde que você vai anunciar seu produto? Vai ser em outdoor pela cidade, vai ser através de alguma rede social, e vai ser através de revista, jornal. Então, você tem que pensar... Opa, desculpa. Você tem que pensar em vários pontos a respeito disso, né? Qual o melhor momento para promover, né? Geralmente, aspectos ligados a campanhas promocionais, elas coincidem com lançamentos de novos produtos. Então, você tem uma nova coleção de roupa, por exemplo. Então, são épocas na qual você vai investir na publicidade, né? E também na promoção do produto. E também datas festivas, comemorativas para o comércio. Então, você tem o Natal, o Dia dos Namorados, o Dia das Mães, né, o Dia das Crianças. Você acaba achando algumas datas aí importantes, tá? Qual o padrão de mercado para esse tipo de produto? Né? A gente vai estar vendo um pouco sobre promoção agora, mas a gente tem que conhecer o mercado no qual nós vamos atuar, né? Para a gente não fazer um planejamento com erros, para minimizar os erros. Certezas a gente não vai ter nunca, mas pelo menos a gente diminui os riscos, tá bom? Bom, a respeito de promoção, para que o marketing cumpra plenamente a sua função, não é suficiente que a empresa ofereça o melhor produto, né? Ou o melhor preço, ou disponibilizá-lo da melhor forma. É necessário que os consumidores saibam disso. Interessante que esse parágrafo aí, desse slide, essa primeira parte, né, esse primeiro parágrafo, ele leva para uma situação bastante interessante que o gestor tem que estar atento, tá? Ele tem que estar atento. Por quê? Porque ele coloca aqui como se estivesse respondendo as questões anteriores do mix de marketing. Por exemplo, você tem um excelente produto. Tá, então o problema do seu comércio, da sua loja, não é o produto, porque o produto é bom, tem qualidade, né? É um melhor preço. Na hora do preço, você também tem um preço competitivo, um preço com bom custo-benefício, um preço que dificulta a concorrência trabalhar, tá? E também disponibilizá-lo da melhor forma, num ponto de fácil acesso, um ponto conhecido, um ponto onde os clientes frequentam e eles procuram, né? Então você tem três pontos positivos, mas você tem que estar atento para não falhar também na questão da promoção, na publicidade, ou seja, se você tem tudo isso, mas os clientes, as pessoas não conhecem isso sobre o ponto comercial, a sua loja, né? Então a gente tem um problema em questão. E é interessante ficar atento a isso, porque muitas vezes o comércio pode estar com meses de baixas vendas ou com alguma dificuldade financeira e ele fica pensando, poxa, qual que é o problema do meu estabelecimento, do meu empreendimento? Bom, aí é bom você conhecer bem, porque o problema está no produto, que um produto é de qualidade inferior ao do concorrente e em termos de comparação de preço, o público-alvo é o mesmo, mas o concorrente tem um produto melhor? Não, meu produto é bom.
Tá, mas como que é a questão do preço? É um preço competitivo? É mais caro? Se é mais caro que o concorrente, não tem problema. Não tem problema, a gente vai ver isso na semana que vem. Tem problema você trabalhar com o mesmo público-alvo de modo geral e cobrar mais caro. A questão é você criar valor para o produto e justificar o preço mais caro. Meu produto é mais, a gente vai falar bastante sobre isso. Meu produto é mais caro, porém os motivos de ser mais caro são esses. Não tem problema, né? É claro que se for alguma coisa muito mais cara, aí a gente provavelmente vai estar trabalhando com outro público-alvo, né? Então, eu estou falando assim, é mais caro, mas está ali na briga, né? A questão da disponibilização, isso é muito importante porque uma má localização tende a prejudicar bastante, tá? E às vezes o ponto até é bom, mas a gente tem que ficar atento às mudanças no comportamento do consumidor, né? E a questão das compras online, do mercado online, isso também muda muito, muito a forma como as coisas são comercializadas. Por que isso aí? Porque às vezes você não precisa nem ter uma loja física, né? Então, e você trabalha apenas com entrega. Então, o local físico ele é necessário e obrigatório para alguns comércios, para outros não, e para alguns eles podem trabalhar de uma forma mista, né? Ter o ponto comercial fixo e a loja virtual, ou ter um local físico, mas que não recebe o cliente, que é apenas um depósito e faz um armazenamento ali dos produtos, tá? Bom, o cliente tem que conhecer quais são, quem tem que saber que você existe e tem que saber quais são as qualidades do seu produto, do seu estabelecimento, tá? Então a promoção também, ela aqui no sentido, nesse primeiro sentido, ela está falando de conhecimento, de publicidade. As pessoas sabem que eu tenho um preço competitivo bom, será que eles sabem que meu produto é bom? Então tudo isso tem que ser pensado, tá? É claro que eu citei no caso da promoção em termos de publicidade que está com problema, mas também você pode ter um bom produto, você pode ter uma boa localização, você pode ter uma boa publicidade, mas o preço não ser bom. Então, cada um dos pontos tem que ser visto com atenção. O segundo parágrafo aqui desse slide fala: várias são as razões que levam as organizações a se comunicarem no mercado. Ou seja, por que as empresas elas procuram se comunicar, né? Elas fazem isso para divulgar um produto. Às vezes o produto é pouco conhecido e eles investem nessa publicidade para que as pessoas tomem conhecimento da existência de um novo produto que surgiu, foi lançado, uma atualização, um modelo novo, um livro novo, o que for, tá? Então, a publicidade envolve os principais pontos, né? Um produto pouco conhecido que você quer que as pessoas conheçam. Envolve também quando os seus clientes eles não percebem os benefícios, né, do seu produto. Aqui você não precisa fazer uma publicidade para todos os lados. É importante lembrar que você conhecendo o seu público-alvo, você tem que saber qual que é o canal de comunicação que eles utilizam, né? Porque não é quais são as ruas que eles passam. Eu vou usar um outdoor, eu vou colocar no jornalzinho da cidade, eu vou colocar no canal da TV da cidade, né? Então, qual que é o ponto de consumo de informação dos meus clientes? Então, isso tem que ficar bastante claro. Por quê? Porque você vai trabalhar em pontos específicos. Em vez de você sair espalhando para todos os lados e ficar muito caro,
a sua publicidade, você foca no seu público-alvo. Não, eu vou colocar 2 outdoor nessa avenida aqui que eles passam e nessa saída da cidade que passa muita gente ali e tudo mais, e pessoas que têm um perfil do meu público, né, do meu cliente. Eu vou investir em tal campanha aqui, você cria campanhas específicas. Eu vou investir no Instagram e vou pagar para o Instagram levantar aí minha propaganda e exibir para uma quantidade maior de pessoas, tal. Então é importante estar atento a isso. No caso de os clientes não perceberem os benefícios todos de um produto, é interessante, né? É interessante porque às vezes a pessoa conhece a sua marca, conhece seu produto, mas você precisa ressaltar todos os benefícios que muitas vezes não está nítido, né? Talvez quando você tem a oportunidade de conversar com o cliente cara a cara, é possível fazer esse contato. Mas se você imaginar, por exemplo, que é, deixa eu ver uma situação aqui. Você pode enviar como se fosse um panfleto, né? Trazendo os benefícios específicos e encaminhar para os clientes específicos, mostrando tudo aquilo que dos destaques do seu produto. Meu produto, o meu queijo ganhou um prêmio nacional de queijo, não sei o que, não sei na onde, né? Não, porque esse automóvel ele foi considerado o mais seguro da categoria, o melhor custo-benefício, não sei do que, né? Então, nesse sentido, você ressaltar todas as qualidades. Quando você entra numa loja de automóveis, né? É comum você achar ali na recepção uma mesa com sofás ali, você acha alguns panfletos de automóveis, né? Que eles estão vendendo ali. E aí você abre aquilo ali é um conjunto de características do automóvel. Então ali você consegue ter informações técnicas sobre o automóvel. Então o automóvel ele tem airbag, ele tem freio ABS, ele tem aro 16, ele tem vidro não sei do que, ele tem controle de velocidade, ele tem não sei o que no volante, direção não sei o que lá, eletrônica, o que for. Então você começa a destacar tudo aquilo naqueles panfletos. Por quê? Porque o público que vai até essa concessionária, ele vai ser atendido, ele vai estar olhando os carros, mas enquanto ele espera, ele está conversando, ele toma um café e tal, e ele pega um daqueles panfletos e começa a ler informações sobre outros automóveis. Isso ajuda a distrair o cliente, se o vendedor tiver não puder atendê-lo naquele momento, tá? E oferece boas oportunidades já de conhecimento do cliente sobre vários benefícios que o automóvel tem. Então, isso é muito legal. E o terceiro ponto aqui colocado a respeito dessa publicidade da marca ou do produto é que os consumidores não sabem onde encontrá-los. E aí você vai fazer publicidade para falar que você existe e que você é encontrado em tal local, né? Esse local pode ser tanto um ponto físico quanto um ponto virtual, né? Então, através do site www.algumacoisa.com.br, tá? Então, nós temos aí algumas razões importantes que levam à publicidade aí, né? Porque a promoção, ela tem esse sentido de você divulgar e também tem o sentido que a gente vai falar, que é o sentido que a gente conhece, que está relacionado mais à questão comercial, vendas, né? De passar o produto aí para os consumidores. Para operacionalizar a comunicação, mudei de slide aqui, tá? O marketing utiliza o chamado composto promocional, né? E quais são alguns exemplos desse composto promocional? É a propaganda, um deles, né? E a propaganda é a comunicação impessoal,
e a característica dela é que ela é impessoal e que ela é paga, né? Então, eu coloquei como exemplo ali um outdoor, né, de um curso de inglês. Então, mais força no inglês, tal, ou seja, todo mundo que passa ali não está direcionado especificamente para uma pessoa, né? Não é personalizado. Por que que eu falo? Porque tem produtos e serviços que são personalizados, né? Quanto mais caro, maior o volume de dinheiro envolvido, mais personalizado é. Então tem que ficar de olho nisso aí. E é pago, né? Você pagou e fez essa publicidade. Do lado direito aqui a gente tem uma propaganda também da Coca-Cola, né? Que também é uma comunicação que para todo mundo que estiver assistindo tá valendo, tá? Então, além da propaganda que faz parte desse composto promocional, você tem o marketing direto, né? O marketing direto ele usa a mala direta, catálogo e telemarketing. A gente vai falar sobre eles, né? Usado para atingir consumidores determinados e necessita de uma base de dados atualizada sobre clientes e potenciais clientes. Então, o marketing direto é aquele marketing que ele é feito direcionado para a pessoa, né? Então, aqui a gente tem até exemplo aí no slide. A gente tem aqui um panfleto aqui da Fiat, tá? Que é direcionado, então você cria um panfleto, faz a divulgação que você quer do material, que geralmente é tudo muito bem feito, agências de publicidade trabalham com isso e tudo mais, e aí você encaminha para a casa do cliente, né? E aí ele abre lá, vai ver que está com a etiqueta lá com o seu nome, aí você abre lá e você tem a propaganda em mãos. Aí a gente pensa, isso não é muito comum. Olha, mais ou menos. Ele não é assim muito comum, mas ele funciona, tá? Ele funciona. Ele ainda tem uma boa eficiência, então não é alguma coisa jogada fora, porque o que que acontece? Hoje nós estamos tendo quase que uma vida, né, dentro do mundo digital. Então você tem e-mail, você tem Instagram, você tem redes sociais diversas, né, como WhatsApp, Facebook, você tem a internet para você ficar navegando, você entra em sites, você vai em lojas. Então, assim, nós estamos voltados hoje, né, de uma forma muito comum, né, para toda essa área digital. E aí a gente acha estranho, talvez, uma propaganda chegar de papel em casa, tá? Mas há pesquisas que indicam que ela ainda tem uma porcentagem interessante aí de resultados positivos. Não, se ela não tivesse nada, ela já não estaria sendo usada. É claro que diminuiu muito. Se você pegasse algum tempo atrás, né, quem sabe 2, 3 décadas atrás, o mundo era outro, né? É difícil quando você dá aula e você pega uma geração muito nova, alunos de 16, 18 anos, vocês nasceram assim, tudo. Isso que vocês veem de ficar mexendo o dia inteiro no computador, na internet, smartphone, isso não existia, isso é recente. A internet ela já foi criada há um tempo, mas até ela estar disponível foi sendo devagar, entendeu? Era cara, era devagar, era uma outra tecnologia, e o computador era muito caro, pouco acesso, poucos sites, poucas lojas, as coisas foram se desenvolvendo com o tempo, né? A forma hoje como nós temos contato com a tecnologia, em 20 anos mudou muita coisa, muita coisa. Em 30 anos mudou muita coisa. Então, se você voltar ao tempo aí, não precisa nem ser muito tempo, você percebe assim que era
uma outra forma das pessoas viverem na sociedade, né? Porque hoje você tem a informação na ponta lá do seu smartphone, você tem um acesso de comunicação facilitado. O seu smartphone, ele é o seu Walkman, seu aparelho de som, porque ele tem música, você tem o Spotify, ele é uma TV, ele é um cinema, ele é um videocassete, ele é uma máquina fotográfica, ele é um GPS, ele é um banco portátil, ele é muita coisa, entendeu? Ele é uma forma de você conversar instantaneamente com as pessoas, ele é é um telefone, né? Então ele tem multi coisas que foi colocado em um único aparelho. Então é importante destacar essas mudanças aí. E cada vez mais, tá? Questões do catálogo e telemarketing também, né? Às vezes você pode receber na sua casa um catálogo de algum produto, né? Então tem alguns produtos, por exemplo, a marca Tupperware, e entre outros alguns vendedores trabalham com catálogos, né, que deixa lá com o cliente fica em casa manuseando o material e pesquisando melhor para depois fazer o pedido com o vendedor, tá? É claro que cada vez mais, com o avanço da tecnologia, algumas coisas tendem a ir desaparecendo, né? Vamos ver até quando algumas coisas ainda vão resistir. O telemarketing é aquela ligação que você faz para o cliente e, como está explicado abaixo, você tem que ter os dados do cliente atualizados, então é telefone, e você tem que ter dados como, por exemplo, o nome, a data de nascimento, se possível, um histórico de compras, você tem que ter algumas informações, né? E aí a pessoa liga para você e aí é uma venda online, né? Ela conversa com você. Isso pode ser feito. Existem algumas empresas que fazem esses tipos de trabalho, né? Então, existem os telemarketing, que é bastante utilizado. Então, isso pode ser desde banco, é, telefonia móvel, como Vivo, TIM, Claro e tudo mais. Santa Casa de Saúde pedindo para você doar uma lata de leite nesse Natal, não sei o quê. Você entrou no site, fez o cadastro, ficou navegando pelo site, colocou alguns produtos no carrinho, desistiu de comprar, saiu do site. 5 minutos depois alguém liga para você, falando: olha, você entrou no nosso site e tal, é desse jeito. Isso aconteceu ano passado comigo. Entrou no nosso site, viu que você deixou alguns produtos no carrinho, aí pronto, aí começa uma venda ali, porque foram produtos não fechados. E aí nesse cadastro que eu preenchi, que eu resolvi criar um cadastro na loja virtual, eles tinham ali meu nome, meu telefone, meu CPF, então eles pegaram e ligaram para mim: olha, você desistiu da compra por quê? Será que a gente poderia fazer alguma coisa para te auxiliar, para ajudar você a fechar a compra e tudo mais, tá? Então, temos aí o marketing direto. Ainda no composto promocional, nós temos mais duas coisas. A promoção de vendas, né? Aqui é a promoção da forma como nós conhecemos mesmo, né? É no qual você vai entregar um conjunto de benefícios, né, para o cliente no ato da compra. Ele vai comprar e ele vai ter que ter algum ganho a mais nessa compra, né? Então a promoção ela procura oferecer para o cliente algo a mais. Geralmente essa algo a mais é quase sempre no preço, né? Então você usa a promoção para alavancar vendas. Você quer dar um aumento na quantidade de vendas da sua loja, do seu comércio, então você planeja uma promoção, né? Organiza os preços dos produtos e tudo mais, e aí você faz a promoção. É claro que você vai estar atento a várias questões, como concorrência, o valor que você pode
oferecer de promoção, datas comemorativas, produtos que estão ficando obsoletos, né, fora de moda e tudo mais. Então você tem que ficar muito atento a isso. Tá? Mas a promoção ela serve principalmente para aumentar o volume de vendas da loja, trazer mais dinheiro para o comércio. Escoar produtos encalhados, isso é importante, né? Porque muitas vezes, e isso tem que estar bastante atenção, e é comum o comércio, às vezes, né, deixar passar essas oportunidades, né? Ele não percebe, às vezes, que, olha, eu preciso me livrar desse tipo de produto, porque ele está encalhado. Então, você vai numa farmácia, você vai estar ali, você encontra ali uma cestinha falando assim, promoção de produtos, desconto de 80%. Aí tem um aviso assim, produtos com a data de vencimento próxima. Então, o produto está para vencer daqui 2 meses só, e a farmácia tem a opção, ou a gente joga fora esse produto, ou a gente vende com desconto, grande desconto, né? E qualquer valor é bem-vindo, né? Não precisa ter lucro, pode ser preço de custo que a farmácia comprou, ou pode ser até um valor inferior ao que ela comprou. Ela vai diminuir o prejuízo. Então, em vez dela ter um prejuízo de R$ 35 no produto que ela comprou e ela vendia por 90, né, por exemplo, ela está vendendo por R$ 25. Ela está tomando prejuízo de 10, mas já está bom demais, né? Então é importante essas questões. As lojas americanas fazem esse tipo. Nossa, agora que eu estava olhando só para os slides, a hora que eu voltei aqui pro Teams aqui, a sala tá cheia. Bom ver vocês. Eu mandei agora aí também. É porque realmente as lojas americanas, pelo menos aqui de São João, né, aquela Express, ela faz muita, né, essas promoções de Sim, validade, tipo que vai vencer naquela semana, leve 3, pague 2, essas coisas. exato. Isso é muito comum, as lojas americanas fazem mesmo, né? Na verdade, você tem exemplo de farmácia e tal, mas é uma questão até comum. Eu falo que às vezes algum comerciante acaba deixando de aproveitar algumas oportunidades e não percebe que o produto precisa ser colocado em supermercado, às vezes a pessoa tem que tomar muito cuidado para acompanhar os preços não, as validades dos produtos nas prateleiras. Então, tem que ficar muito atento justamente para você colocar a promoção dos produtos que você percebe que já está com a data de validade próxima, né? Então, os produtos perecíveis, eles têm essa desvantagem. Então, e não só perecíveis, mas se você pega, por exemplo, nossa, porque a cor da moda é o amarelo gema e é muito bonito, e o verão vai ser isso, e aí você tá com umas peças que não é da próxima estação e você resolve, não, a gente não pode ficar com essas peças paradas aqui. É claro que existem sempre aquelas peças básicas e comuns que vende bem em qualquer época do ano, né? Vamos dizer assim. Então, vamos supor, uma camiseta branca básica, uma camiseta preta básica, né? Então, algumas coisas assim sempre tem saída, mas outras não, depende muito do tipo de produto, né? E a promoção de vendas também, ela leva consumidores a experimentar novos produtos, né? Então, na imagem do slide aí, eu coloquei 3 imagens, eu vou comentar sobre elas. Começando pela essa mais da esquerda aí, então a gente tem esses frasquinhos que você recebe de perfume, por exemplo, né? Isso aí é uma espécie de promoção de vendas. Você está experimentando gratuitamente um produto, né? Que é oferecido para você. Então você pega esses frasquinhos, pinga a gota ali, esfrega o pulso ali, cheira, e aí você vai conhecendo depois e
pode vir fazer o pedido. Hoje eles usam bastante, eles dão uma sprayzada tipo num palito de papel, né? Boticário eu sei que faz isso, e aí você cheira, não precisa usar esse frasquinho. Mas existem várias formas de você experimentar, para você experimentar o novo produto, as pessoas precisam fazer promoções para divulgar o produto, né? Então, todo produto que está chegando no mercado, ele costuma chegar sendo muito atrativo, muito atrativo. Uma vez eu precisei comprar uma furadeira, vira e mexe, precisa de furadeira em casa, né? Então eu mudei, nossa, e aí, não, chega, eu vou precisar de comprar uma. Aí eu imaginei que eu ia conseguir em torno de 250, 180 reais uma furadeira comum, porque tem furadeira de todo preço, né? Ainda mais assim, se você trabalha mesmo, tem umas maletas com vários tipos de broca e tudo mais, e vem um monte de coisa, aí é desnecessário. Aí eu falei, não, eu quero uma coisa simples mesmo, só para furar a parede, nada demais. Aí eu acabei encontrando uma furadeira nessas lojas da Demar, nesses grandes comércios, né? Tipo, não sei se foi no Magazine Luiza, no Mafuso, alguma coisa assim, sei lá como é que chama. E aí eu achei uma de uma marca chamada Firestone, eu acho que isso é marca de pneu. É, acho que é Firestone, mesmo, Goodyear, alguma coisa assim. Eu sei que era de alguma marca de pneu. Oi? Acho que é isso mesmo, Firestone. Firestone, era alguma coisa assim. Eu falei, gente, isso aqui é marca de pneu. Eu já vi. E aí, o vendedor falou, nossa, quanto que tá? Eu falei, tá R$ 75. Eu falei, R$ 75 uma furadeira? Nossa, eu tava olhando assim nas lojas, é 200, cento e tanto, Da Bosch, 350. se você for ver uma da Bosch, custa mais de 300. Uma da Bosch custa mais de 300. E, cara, isso eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, olha só, eu vou arriscar. E comprei, paguei R$ 75. A furadeira é excelente. A furadeira é muito boa. Mas quando eu comprei, eu fiquei desconfiado. O vendedor falou assim: olha, ele explicou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele falou: essa furadeira está com esse preço muito bom porque a empresa está chegando no mercado e ela quer ganhar clientes. Então ela joga o preço dela lá embaixo para as pessoas comprarem o produto dela, conhecerem o produto dela. Então, foi isso que a Firestone fez. E eu comprei o produto e achei um produto muito bom, que para uso doméstico, ele é assim, ideal. Então, se você não é um carpinteiro, um pedreiro, um eletricista, uma pessoa que usa toda hora, o tempo todo, né? Ela acabou quebrando muito o galho e me satisfez. Então, é, a promoção de vendas ela serve também para levar o cliente a experimentar novos produtos. O segundo desenho aí, exemplos comuns que a gente vê sempre nas lojas, né, com descontos nos produtos. E tem um terceiro desenho aí, que é da Atari. É um jogo chamado ET, o Extraterrestre. Pessoal, tem uma história muito interessante, né, sobre isso. O Atari é um videogame bem antigo e ele fez muito sucesso. Muito sucesso. Ele foi um dos primeiros videogames que existiram, mas bem no começo mesmo. E aí virou febre, era uma coisa que você ligava na televisão. Depois dele veio surgindo novos consoles, novos videogames. Então, depois do Atari, você tem não sei o que, você tem Master System, você tem Mega Drive, você tem Nintendo 64, você tem PlayStation 1. Então, os videogames foram evoluindo. E teve uma época que, na década de 80, que estava se vendendo muito. Então, o Atari, tudo que eles faziam de jogos, estava vendendo tudo. Entendeu? O videogame, na década de 80, assim, o videogame explodiu e todo mundo comprava, se pudesse, é uma coisa de doido. E aí os jogos, você fazia um jogo, o Atari vendia tudo. Fazia um jogo e vendia tudo. E o que que acontece? Aí vem aquele negócio de economia, né? Questão de oferta e demanda. Aí o pessoal viu que estava tudo sendo vendido, eles começaram a avacalhar nos jogos.
Então, os jogos no Atari, que tinham jogos bem feitinhos, demoravam alguns meses, até ano para ser fabricado, lançava um jogo bom, todo mundo comprava, e aí acabavam os jogos. Então, era uma febre de vendas. O que começou a acontecer? Eles começaram a fazer jogo muito mais ou menos, até jogos muito ruins, né? Jogos muito ruins. E vendia. E aí a história desse jogo ET do Atari é que o jogo era muito, mas muito ruim. Mas era horrível o jogo, sabe? E aí eles tinham fabricado uma quantidade muito grande de cartuchos para vender. E o que aconteceu? Ficou tudo estocado, tudo parado nas lojas, né? As pessoas que compraram o jogo acharam muito ruim. E aí as pessoas ficaram sabendo que o jogo não era bom e eles tinham fabricado muitos jogos do ET pro Atari e o jogo não vendia mais. Então o jogo ficou todo parado, né? E mesmo com promoção o negócio não ia. A empresa acabou recolhendo muitos desse jogo de volta do ET e jogou tudo no lixo. Jogou tudo no lixo os jogos. Eles enterravam, peteante, como se fosse jogava tudo num buraco e jogava a terra por cima. Eles alegaram que eram cartuchos com problemas, mas na verdade o jogo era muito ruim. Ninguém estava comprando, entendeu? E aí tiveram que recolher, mesmo com promoção, o negócio não foi porque o produto não era bom, tá? Tem um conjunto de vídeos no YouTube chamado A Era do Videogame, que é muito interessante, que em uma das partes do vídeo ele conta melhor essa história aí, tá? Para a gente encerrar aqui o composto promocional, a gente falou de propaganda, de marketing direto, de promoção de vendas, né? A gente tem a venda pessoal, né, que é o último tópico, né? Esta é a venda direta, que é feita pessoalmente pelo vendedor, que fornece informações sobre o produto, além de persuadir o consumidor a comprar. Então, a venda pessoal é o caso em que o vendedor ele recebe diretamente o cliente e está ali para auxiliá-lo, tirar dúvidas, oferecer informações necessárias, procurar satisfazer alguma necessidade do cliente ou ajudar o cliente a resolver algum problema que ele possui e que o produto ou serviço vai ajudá-lo nesse aspecto, tá? Então, a venda pessoal é o último ponto aí do composto promocional. Só lembrando que vocês estão no segundo módulo. O próximo módulo, vocês vão ter uma disciplina de vendas. Não sei se vai, não sei o nome dela, técnicas comerciais, se eu não me engano, tá? E aí vocês vão ter aula específica tratando mais desses aspectos sobre vendas, tá bom? Bom, a gente encerra aqui. Aqui eu pus um slide. Tem um slide em branco que passou despercebido e aqui tem um slide aqui de marca. É porque a próxima aula já é marca, né? Encerrando esse conjunto de slides, então, a gente falou aí sobre praça e promoção, coisas que a gente conhece, coisas que a gente precisa fortalecer, tá? Mas que como gestores é importante a gente estar atento a essas informações, tá? Conhecer isso de uma forma melhor. Por quê? Porque mesmo sendo coisas assim comuns, né, simples, vamos dizer assim, as pessoas ainda, muito dos comércios, muitos gestores ainda acabam deixando passar em branco a melhoria desses processos e isso faz toda a diferença, tá? Vamos lá. Então, é gostoso mesmo, esse conteúdo é bom. Aí eu vou fechar essa janela e vou abrir outros slides, tá? Outro conjunto de slides. Aqui, já que a gente vai falar de marca, isso que está na tela de vocês está trazendo sobre marca, né? Então você tem a Arcor, que é uma marca um pouco mais desconhecida, de baixa qualidade. Garoto, uma marca popular, nacional.
Aqui está como decadente é porque a Garoto não se desenvolveu tanto, acabou sendo comprada pela Nestlé, uma parte dela. A marca Lacta, que é uma marca bastante conhecida, tá? A Garoto e Lacta tem chocolates bons, de boa qualidade. Você tem o Hershey's, que é uma marca boa também. Inclusive, tem uma história interessante sobre o empreendedor que criou essa marca nos Estados Unidos. E você tem a Nestlé também, que é uma marca bastante conhecida e grande marca, né? Também prezada pela qualidade. Só estou falando aqui porque a gente vai falar sobre marca, a gente vai voltar a destacar alguns pontos. Deixa eu encerrando aqui a transmissão, só para trocar o slide aqui. Vamos para o slide de marca. Deixa eu compartilhar com vocês. Ok, tá aí. Até aqui tá tudo bem, tranquilo. Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa? Colocar algum exemplo? Tem alguma dúvida? Se tiver tudo certo, dá um okzinho aí, eu vou prosseguir. Para mim tá tudo ok também. Beleza. Obrigado. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Vocês podem me interromper quando vocês quiserem, tá? Não tem problema não. Com o slide aqui a gente não se perde não. Pessoal, um ponto importante, né? Dentro da área de marketing, a gente fala sobre marca, né? Marca é uma coisa, um ponto muito importante no marketing. As marcas, elas são a forma das organizações fazerem seu produto ou serviço se destacarem da concorrência. Eu estou lendo aqui o conceito. E está associada a um conjunto de significações. Olha só, a marca, ela vai ter aquela função de destacar da concorrência, tá? Essa é uma das funções dela. Então é por isso que existe. Você tem lá na prateleira do supermercado um conjunto de maionese, um conjunto de macarrão, e aí cada pacote tem a sua marca, né? Tem vários pacotes, vários tipos lá, e você tem as marcas lá para você escolher. Então, isso no supermercado, numa loja de roupa, você tem a calça da Levi's, da Forum, da Lewis, não sei do que mais, né? Você tem várias marcas. Então, você acaba destacando da concorrência, falando esse produto aqui é meu, mas o principal, a marca, o mais importante da marca é o que ela significa para o consumidor. Então, isso é um ponto muito importante que tem que ser sempre lembrado, tá? Hoje, a área de marketing, ela faz uma gestão dessa imagem dessa marca. Algumas marcas podem valer mais que o próprio produto em si. Ou seja, a marca é significado de qualidade, de segurança, de sabor, de luxo, de não sei o que, tá? Então as marcas elas têm os seus significados, lembrando que cada marca trabalha dentro do seu público alvo, tá? Então, Dolly é uma marca voltada para o público-alvo da Dolly e o Guaraná Antártica é uma marca voltada para um outro público, embora ambos sejam refrigerantes e sejam Guaraná, né? O Dolly sabe onde que ele está, com quem que ele está lidando, as propagandas, aquela garrafa verde na propaganda andando de bicicleta e falando com voz fina. Aquelas coisas todas estão direcionadas, né, para o público da Dolly, tá? Então, a gente tem que ficar atento porque a marca, ela tem que ter todo o cuidado do mundo para criar referências positivas a respeito de si. E é muito prejudicial para a marca quando acontece alguma coisa negativa e isso acaba manchando a imagem da marca. Então, as marcas têm que ter muito cuidado
né, elas têm que zelar pelo nome delas. Assim como a gente também tem cuidado com o nosso próprio nome, né? As marcas fazem o mesmo. Então, alguns exemplos de marca. A gente tem aqui a famosa marca da Coca-Cola, né? Um refrigerante mundialmente conhecido. Então, Coca-Cola é um refrigerante, uma bebida lá, água gaseificada, você tem lá o gás dissolvido no líquido, você tem o caramelo lá, o açúcar, mais algumas coisas, e é um refrigerante conhecido no mundo todo, é um bom refrigerante, é gostoso, né? Para quem toma, se não vê problema. Tem gente que não gosta de refrigerante, tudo bem, mas é uma marca que é conhecida aí pela sua tradição, né, e qualidade. Claro que dentro de praticamente toda a marca a gente sempre ouve uma história ou outra de algum caso, de algum problema que teve, né, de alguma vez que teve alguma algum erro no processo de fabricação ou alguma sabotagem, o que for, né? A gente não sabe o que acontece. Então, vira e mexe, a gente acaba lembrando de algumas marcas, e a Coca-Cola não é exceção, de que também já teve problemas. Então, nós temos aí Quaker, né? Uma marca aí de produtos alimentícios, né? Tô dando exemplos aí diversos. Também uma marca tradicional, bastante antiga, faz vários tipos de produtos aí. Você tem exemplos de marca Aleves, que é de calça jeans, mas hoje eu acho que eles já fazem mais que isso, né? Geralmente as marcas de jeans, elas começaram com jeans, depois começaram a fazer camisetas, aí tem boné, né? Eu não sei se até onde que a Levi's foi, tá? Mas só quis destacar algumas marcas aí para a gente começar a aquecer a nossa cabeça para a sala de marca. As marcas, elas ficaram importantes, tiveram seu crescimento no pós-guerra, né? Na década de 50, né? Então, a gente teve a ascensão das lojas e dos supermercados de alto atendimento. As marcas tinham que capturar o olhar do consumidor na prateleira. O que acontece? Antes da década de 50, era muito comum o comércio ser da seguinte forma: você chegava é, no estabelecimento, tinha um balcão, tinha alguém atrás do balcão que te atendia. Aí você falava assim: olha, eu quero comprar 1 quilo de milho, 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão. O que o cara fazia? Ele pegava uma caneca, abria um saco imenso, colocava a caneca inteira ali e pesava naquelas balanças antigas lá, tá? Os produtos eram a granel. A granel significa o seguinte: você não tem a embalagem pequenininha igual no supermercado. Então você ia comprar feijão, o cara tinha um saco de feijão imenso na loja dele, e as lojas eram assim: vendia feijão, vendia arroz, vendia vassoura, vendia gaiola, vendia bicicleta, né? Na Demar de Barros tem uma loja assim ainda. Então, é uma loja. Camarguinho. Qual que é? O Camarguinho. Então, eu acho que é essa mesmo. Na esquina do lojão ali do lojão das fábricas, eu acho, sei lá como é que chama aquela Sim, loja. Na acho que esquina sim. ali, nossa, aquele mercado ali é muito antigo, aquele empório, né? É um empório. Empório. Nossa, é Muito da antigo. época da minha avó. Então, E é o que você falou, vende tudo isso mesmo, tudo misturado. tudo. E aquele tipo, esse Camarguinho, era o tipo de loja muito comum na década de 30, 40, 20. Era daquele jeito. Você chegava, então você entrava assim e é uma bagunça a loja, né? Não é que é desorganizado, é bagunçado visualmente, é bagunçado. Então você fala assim, eu vou comprar. Você compra um negócio para tirar teia de aranha e você e vende gaiola e vende qualquer coisa. Você acha um monte de coisa ali. Você acha graxa para sapato. É um misturado de coisa. As lojas eram daquele jeito. Então você chegava lá e comprava as coisas eram pesadas e tudo mais. Você não tinha as marcas. Então, na década de 50, pós-guerra,
foi quando começou a surgir as marcas de forma a ficar organizadas os produtos, né? Então, o produto ele já vem na embalagem e essa embalagem vem destacando dos concorrentes. Então, a embalagem do meu sabão é amarela para destacar do concorrente que é azul, né? E você já tinha uma quantidade determinada ali de produto. Então, 500 gramas, 1 quilo e tudo mais, tá? Então, mudou muitas coisas a partir da década de 50, porque aí esse tipo de empório, ele começou a dar lugar para os mercados no qual o cliente andava por dentro do mercado e ele mesmo tinha contato direto com o produto. O produto tinha a identificação da marca, então o cliente escolhia qual feijão ele ia comprar. Não era mais o saco do feijão, que sabe-se lá onde o cara do Empório conseguiu, provavelmente de um produtor rural da cidade mesmo, né? Tudo era muito próximo. E agora você tem feijão que vem do Rio de Janeiro, feijão que vem de Minas Gerais, feijão do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, feijão que vem não sei de onde. Então as marcas agora elas conseguem identificar o seu produto, né? Procurando diferenciar e o cliente também, além do fato dele poder caminhar pela loja, né? Ele também tem acesso direto ao preço do produto. Então surgiu aquelas etiquetas de preço, né? Que a pessoa batia, eram umas etiquetinhas brancas, geralmente, com um torninho vermelho, e tinha o preço do produto, né? Antigamente era mais dessa forma. Só que antes desse preço no produto, né, você tinha o preço colocado ali no saco, por exemplo, quilo do feijão era tanto, aí a pessoa ia jogando, pegava um copo gigante de metal e ia despejando aos poucos o feijão em cima do saco, dentro da balança, no saquinho, e aí você falava o tanto que você queria, né? A Kathleen sabe que deve lembrar de tudo isso, né? A gente Eu lembro, é do meu tempo. Então, eu quando eu na infância assim, eu presenciei, eu tenho algumas lembranças de como que era É. essas coisas assim. Nossa, eu tenho muita, porque na minha época era totalmente assim, tudo assim. A É, gente tinha mercadinhos, né, nas os esquinas, assim, era mercadinhos. tudo empório, né, empórios pequenos, e é o que você falou, vendia tudo junto mesmo. Você comprava desde um pão até uma gaiola, Exato, até passarinho, vendia até passarinho também. E passarinho, tudo Tudo misturado, assim, tudo junto, você encontrava tudo que você precisava num lugar só, né? num Era lugar bom só. isso. Num lugar só. E era tudo a granel mesmo, aquele sacão de 50 quilos de milho, 50 quilos de feijão, não sei Sim, quanto de arroz, era tudo assim. tudo assim. Você Tudo assim. comprava café, não É. tinha esses cafés igual a gente vê hoje no mercado. Café ele moía na hora, né? Tinha máquinas que moíam na hora também. Exato, exato. Você pegava, como que era, pessoal? Eles pegavam um copo lá enchia o copão lá de café, punha É. no moedor o grão de café, né? Nossa, era muito. Torrado, punha no moedor e a pessoa girava. Minha mãe tinha um É, negócio daquele, ela doou pro meu tio. Não tem como explicar, mas era tipo um funil. A pessoa colocava o grão de café ali, aí tinha uma manivela que ela girava, o café moía. isso, o café ia descendo assim, né? E já ia entrando dentro do saquinho da Pois embalagem. é. E hoje você vai no mercado, você tem várias marcas, tudo colorido, tudo pesado, tudo etiquetado, tudo bonitinho, então. Naquele Então, tempo, essa marca do café era aqui fazia muito sucesso aquele café Serra da Grama. Nossa, porque eu é, acho que era de São Sebastião da Grama, né? entendi. E era Pacaembu e Serra da Grama naquela época. Ah, do Pacaembu eu lembro. Serra Pacaembu, da Grama, ele tinha embalagem meia laranja também, tipo da cor da máquina do café. Porque eu sei, lembro que a cor da máquina do café era meio laranja também, com marrom, umas cores assim bem cheguei, sabe? sei, E eu lembro que o Café Serra da Grama tinha, assim, o logotipo deles eram as cores, né, marrom e laranja também. entendi. Nossa, tem muita lembrança desse tempo. Não, é legal, é gostoso. Muita coisa mudou, então, assim, mudou o comportamento, as lojas mudaram a forma como. E outra, surgiu. Então, tinha os fiados, né, que as pessoas marcavam no caderno, aí começou a surgir o crédito mudou muita coisa também no comportamento, a maquininha e tudo mais. A caderneta, né, que a gente levava para Caderneta, anotar.
a caneta e pagava no final do mês, no começo do Sim, mês, aquela coisa. exatamente. Nossa, eu me lembrei agora de quando eu era criança, minha mãe comprava leite do leiteiro, que passava com a charrete na Também. rua, e tinha aqueles barris de leite atrás da charrete, Nossa, imenso. passando um filme aqui na minha cabeça. Eu lembro de Nossa, tudo isso também, é. aí eu lembro. Minha mãe comprava, anotava na caderneta. Pedia pra gente ir lá no supermercado Pimenta, né? Eu morava na 1º de Maio na época, porque eu cresci na 1º de Maio, então eu vivi quase 15 anos da minha vida ali, né? Ah, Então eu lembro que tinha o depósito da Dedé, o supermercado Pimenta era onde a gente comprava, né? E anotava sim. tudo na caderneta. Ela dava a listinha do que a gente precisava, a gente ia lá, eles anotavam na caderneta, depois a gente pagava uma vez por mês. Pois é, era desse jeito. Nossa, agora eu me lembrei. Mas o que acontece? Aí foram surgindo as marcas aí. É claro assim, infelizmente, aqueles que eram pequenos produtores mesmos, eles praticamente foram deixados de lado. No caso do leiteiro que passava com charrete, ele não tinha como embalar o leite dele e fazer todo um processo que uma empresa maior fazia. Então, geralmente, o que que acontecia? Eles vendiam o leite deles para alguma cooperativa ou alguma, entendeu? Então, os pequenos produtores que antes vendiam direto ao consumidor, agora eles vendiam para um laticínio, né? E o laticínio dava encaminhamento aí. Bom, a criação de uma marca tem que começar com uma ideia. E é mais provável que uma ideia tenha sucesso se ela for diferente da concorrência. Então, as marcas, elas carregam significados, elas carregam conceitos. Então, muitas vezes, até relacionado ao consumo, a gente paga pela marca, a gente está consumindo a marca, e é verdade, né? Alguns produtos, na verdade, estar estampada a marca é mais importante do que o produto em si, porque às vezes você vai ver, ó, bom, tem uma camiseta tal, de boa qualidade, mas de uma marca desconhecida, que tem um preço de R$ 30, por exemplo. E você tem outra camiseta de material muito similar, para não falar praticamente a mesma coisa, também uma boa camiseta, só que ele tem bordado a marca, né, o pintado da marca ali, e aí a camiseta de 30 ela já está 60, R$ 70, né? E é interessante, por que que é isso? Nossa, mas só pelo fato de estar uma coisinha a mais, custou mais caro? Sim, por causa exatamente da marca. Aquele pequeno símbolo que está desenhado na camiseta, ele tem um significado. Qual que é esse significado? Ah, pessoas. É uma marca mais cara, pessoas, sei lá, que. Para demonstrar um certo status social, que você tem condições de ter uma roupa de melhor qualidade do que aquela que não tinha nada. Então, as próprias marcas passaram a agregar valor para os produtos, né? Isso é muito importante. As marcas têm significados e as pessoas dão valor a isso. É claro que geralmente as marcas elas trazem em si um conceito de qualidade extremamente importante, mas não só a qualidade do produto, né? Ela traz também algum sentido mais abstrato, como ousadia, modernidade, algumas coisas assim que não é fisicamente palpável, mas elas trazem alguns conceitos assim. A pessoa é uma pessoa usada, a pessoa jovem, a pessoa não sei o quê. Então, algumas marcas trabalham com alguns conceitos assim, outras não, tá? A gente tem mais alguns slides, a gente vai comentar sobre isso, em outras situações. Em geral, ela começa com o cliente, né? E aqui, peraí, que tem um erro aqui na. Em geral, ela começa com o cliente, é aquilo que ele quer ou precisa. Faltou um A aqui, estou corrigindo. Ela começa com o cliente e aquilo que ele quer ou precisa. Então, quando você vai criar uma marca, você tem que ter em mente quais os significados que você gostaria que aquela marca tivesse. A marca ela vai passar uma ideia e é claro que o seu produto ou serviço tem que corresponder a isso, tá? Não adianta você pegar um produto ou serviço ruim e querer fazer milagre com a marca que não vai dar certo, porque na verdade é com a prática, é com a utilização
com o manuseio do consumidor, que ele vai ter essa percepção de que se é bom ou não, né? Então, aqui, por exemplo, a marca Pret e Manger, né? É uma marca que se refere a cafés, né? Que vem um pouco... Ele é café, mas ele é uma espécie de fast food também. Ele oferece comida, tá? E o conceito dele é procurar ter comidas um pouco mais saudáveis. Então, eles são diferentes, por exemplo, de marcas como a Subway, o McDonald's e tudo mais, tá? Então, essa marca foi desenvolvida no conceito de oferecer um local de alimentação, no qual você vai ter o seu lanche mais natural, tá? Então, você vai ter ali o pão integral e o tomate, entre outras coisas, né? De tudo procurando deixar mais natural possível, né? Suco natural, então provavelmente eles vão retirar o que tiver de conservante, o que for possível. Então é um exemplo de uma marca que cria e ela diferencia de uma outra, de um concorrente que vende um hambúrguer comum do modo como nós conhecemos, tá? Por quê? Porque você tem, por exemplo, aí o McDonald's que é diferente. Você tem um lanche padronizado, bastante conhecido, então rápido, que tem já de qualidade, né? Então vocês têm que pensar, por exemplo, quando você pensa em McDonald's, o que vem à sua cabeça? Então vem, geralmente, o que vem para vocês, não sou eu, professor, que estou falando, porque essa percepção, embora a marca tenha um conjunto de percepção mais ou menos em comum para todo mundo, as percepções também pessoais, elas se diferem. Então, quando você pensa em McDonald's, eu penso em alguma coisa mais cara. Eu penso em coisa cara, eu penso em um lanche talvez meio sem graça, se às vezes a pessoa não, sei lá, às vezes a pessoa não gosta muito do estilo de lanche do McDonald's, entendeu? O que vocês pensam? Mas é claro que todo mundo sabe que o McDonald's, de modo geral, significa um produto de qualidade e rápido, né? Esse um dos conceitos do lanche, do McDonald's, tá? Um ponto importante a respeito de uma marca de sucesso é criar uma comunidade de pessoas afins que se sentem felizes em ser identificadas com outros membros do grupo. Pessoal, isso aqui a gente tem que, embora eu tenha lido de uma vez, a gente tem que entender um pouco mais com calma, porque isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Uma das coisas bem legais das marcas, elas conseguirem criar grupos de fãs, grupos de pessoas que gostam da marca. Elas se encontram e elas discutem a marca, elas criam fórum, elas criam comunidades, elas se reúnem para usufruir do produto ou serviço, tá? Elas se sentem felizes, né? Porque o consumidor, alguns consumidores, eles acabam virando fãs de verdade de algumas marcas, né? Por exemplo, você pode pensar na marca Star Wars. Star Wars é uma marca, né? Era do George Lucas, que criou na década de 80, se eu não me engano. Começo de 80, final de 70. E aí ele criou a marca, criou a história, virou o filme. Depois, alguns poucos anos atrás, eles venderam para a Disney. Então, você tem um grupo de pessoas que é fã daquela literatura do Star Wars, né? Então, a pessoa se sente atraída por tudo que remete àquela marca. É fã do filme, é fã do livro, é fã da camiseta, é fã da caneca, do brinquedo, do Harry Potter, né? De qualquer outra coisa, né? Então, você pode imaginar
que as marcas elas procuram, isso seria muito bom, né? Mas não é todo tipo de produto que você consegue fazer isso. Eu vou dar, inclusive, alguns slides, exemplos específicos. Mas se você conseguir criar uma comunidade de pessoas que se identificam com o produto, isso é muito bom, né? Isso é muito positivo para a marca. Você tem aqui no próximo slide um print aqui de um jogo de computador chamado Fortnite. Tá. Bom, Fortnite é um tipo de jogo de computador, ele é gratuito, você pode baixar no seu computador. E a ideia do jogo é o seguinte: passa um ônibus voando em cima de uma ilha imensa, todo mundo salta de paraquedas na ilha, todo mundo cai lá embaixo, sai pegando arma, e aí sai todo mundo dando tiro no outro até sobrar um no final. Aí pode ser em grupo, nesse caso aqui vence o grupo, os 4 últimos que restarem. E aí o espaço da ilha vai diminuindo, você uma hora vai ter que encontrar com os outros, porque não que a ilha diminui, mas o jogo te obriga a ficar dentro de um espaço cada vez menor. Se você estiver fora desse espaço, você perde. Então, o Fortnite, ele é um jogo muito jogado, ele tem muito acesso e ele conseguiu fazer isso aqui. É uma marca de sucesso porque ele conseguiu juntar uma comunidade muito grande de pessoas que têm a mesma afinidade, se sentem identificadas em usufruir desse produto. E mesmo sendo um jogo gratuito, em 2018, eu acho, ele faturou 8 bilhões de dólares, um pouco mais que isso. Pessoal, como assim? O produto é gratuito, como que fatura mais do que não sei o quê? É porque, embora seja gratuito, esse jogo ele oferece na sua loja alguns itens que a gente chama de cosmético. Cosmético é o seguinte: você muda a cor do cabelo, você põe a fantasia no cara, você, entendeu? São coisas visuais, não interfere no desempenho do jogo, apenas visualmente. E é claro, a pessoa joga, gosta, ela resolve diferenciar de outro personagem e resolve comprar um boné vermelho para pôr na cabeça. Aí vai lá e paga 1,50. Só que você imagina uma quantidade de milhões de pessoas jogando isso no mundo e as pessoas acabam consumindo, então é uma marca de sucesso. Aqui você vê um concorrente que é o mesmo estilo, só que esse aqui chama Apex, tá? Você tem aqui ainda falando de jogos, o Dota, que é um jogo também, só que ele é de pequenos heróis contra outro grupo de heróis e quem destruir a base do outro depois de muito trabalho vence, e o concorrente o League of Legends, tá? Essa área de entretenimento, dentro da área de entretenimento, que é a área de lazer, a área de maior volume de negócios é a área de jogos, tá? Ela ultrapassou o futebol, ultrapassou o cinema, né? A área de jogos é a área de maior faturamento dentro da indústria de entretenimento. Então, tem muito dinheiro e muita gente consumindo esses produtos aqui, tá? E a área de jogos, ela em especial, ela tem um ponto interessante que é o seguinte: como os jogos são hoje tudo é conectado, então é um tipo de produto que se mantém sempre em alta. Por quê? Porque você joga na sua casa e a internet permite que você jogue com seus amigos em qualquer outro lugar do mundo. E inclusive que você conheça outras pessoas, entendeu? Então, essas comunidades vão se fortalecendo. Então, você conhece pessoas que jogam o mesmo jogo que você cria amizade. Então, a marca conseguiu fincar raízes, ela conseguiu é, fidelizar o cliente, tá? Continuando no próximo slide, o sentimento de pertencer a um grupo de pessoas, né,
que parece compartilhar seus próprios valores é uma parte fundamental da fidelidade do consumidor, tá? Uma coisa interessante é que hoje você consegue conhecer pessoas através de afinidades, né? A internet permitiu esse tipo de situação, porque antes você só conhecia pessoas se você estivesse no mesmo ambiente que ela fisicamente, então era bastante restrito, tá? Então eu gosto de jogar não sei o quê, e aí onde que eu vou encontrar essas pessoas? Eu não conheço, às vezes até um vizinho meu joga isso, eu não sei, a gente nunca conversou sobre. Só que com a internet, o que aconteceu? As pessoas começaram a criar grupos. Eu dei exemplo de jogos, mas você imagina, grupo de pessoas de culinária, canal de YouTube, fórum na internet e tudo mais. E aí as pessoas que gostam de culinária, elas se juntam em torno daquele assunto. As pessoas que gostam de jogos, jogo específico, jogo Fortnite, então elas se juntam em torno da comunidade Fortnite. Pessoas que gostam de mecânica, de moto, de cavalo, de dar tiro, de fazer pintar quadro. Então, hoje a internet permitiu com que houvesse uma comunicação não só da marca, da empresa com o seu consumidor, com os seus clientes, como também proporciona interação entre os clientes. Isso é muito legal. Então, algumas marcas elas promovem feiras, campeonatos, ou seja o que for, no qual ela permite com que as pessoas que têm esse mesmo tipo de hobby se encontrem, criem vínculos, criem grupos de amizade. E isso é extremamente positivo para a marca, e isso acaba criando fidelidade. E aí, como é que eu faço? Bom, se você tem uma empresa de farinha de trigo, você pode criar algum evento relacionado à culinária. Então, a gente tem que usar um pouco a criatividade. Se você tem uma livraria, você pode fazer uma semana de leitura, uma semana não sei o que da criança. Você pode levar um palestrante para falar sobre saúde, não sei do que, novembro azul, outubro não sei que cor, setembro amarelo, né, outubro rosa, essas coisas. Então, eu acho que vai exigir a criatividade de cada um, tá? Os diferentes elementos que constituem a visão e os valores de uma empresa, eles estão integrados para criar aquela personalidade da marca. Então, a marca, ela sempre vai significar um conjunto de coisas. E é claro que o valor tem que estar coerente com aquilo que a marca significa. Então, no caso, aí eu coloquei uma... Só um instante. Bom, no caso dessa empresa EasyJet, o que acontece? É uma empresa que tem como missão, né, deixar tudo fácil e com preço acessível. Ela não é só uma companhia aérea, ela tem vários outros negócios. Na verdade, eles têm um objetivo, um lema, uma missão, tudo mais, que é procurar sempre facilitar as coisas e diminuir o preço. Então, no caso dessa empresa, o que eles fazem? Eles cortam tudo que encarece a viagem e deixam uma viagem de avião simples, porém barata. E para falar a verdade, a maior parte das viagens não costumam demorar. Então você vai daqui para Foz do Iguaçu, que é longe. É 1 hora de avião. É uma hora e pouco, sei lá. Então você chega rápido. 1 hora sentado numa cadeira, que não é lá grande coisa, e a moça vai oferecer para você lá um copo de água, um suco desses de caixinha, um copo de água também desses fechado, vai oferecer para você um bolinho que vem. Tudo no avião é dentro de saquinho, tá?
amendoim, um bolinho que você abre. Se você for pegar um biscoito, você abre e vem 2 biscoitos dentro, né? Então É tudo é tudo assim. mini, né? Tudo É, mini. tudo é É mini. pocket, versão pocket. É. E o que que acontece? Mas o que que eles fazem? No caso, exemplo da Easy. Eles retiram algumas coisas que encarecem a viagem e procuram oferecer a viagem por um valor menor. Então, a viagem vai ter almoço, então, porque assim, algumas viagens longas, né, se você for, por exemplo, Estados Unidos, você vai pegar umas 8 horas de viagem para mais, né? E aí você tem que fazer almoço, então os caras vão passar, vão te entregar um, um parece tipo uns Tupperware, né? Vem um Tupperwarezinho lá com a salada, vem um Tupperware não sei o que com arroz, é tudo assim, sabe? Um refrigerante, tem períodos em períodos eles oferecem comida e tal. Então, você tem monitor para você assistir alguma coisa, você coloca o fone de ouvido para ouvir alguma música de algum canal que você sintoniza. Então, a empresa aérea, ela retira tudo, você não vai ter monitor nada, você vai ficar, né? Ela retira várias coisas para baratear a viagem. Então, isso fez sucesso porque algumas pessoas não estão interessadas em muitas coisas, elas querem uma viagem barata, mesmo que mais simples. Por isso que é importante você saber quem que é seu público-alvo e qual que é o que que você vai oferecer para o seu cliente. Porque não tem nada de errado você fazer uma coisa mais simples, porque vai ter público que prefere pagar 350 na passagem em vez de 480. 1 hora de viagem. 1 hora de viagem. Eu vou ter cento e tantos reais de desconto. Só porque eu vou ter a menos alguma coisa? Então, faz todo sentido. Falando aqui, né, a gente já está caminhando para o final. A marca Starbucks, que é uma marca bastante famosa, né, conhecida, né? E qual que é o conceito da Starbucks? A Starbucks, ela foi pensada num tipo de cafeteria diferente do que existia nos Estados Unidos. Ela tem um estilo de cafeteria italiana. Por quê? Porque Starbucks, ela foi pensada para ser um lugar mais aconchegante, mais para você se acomodar melhor, entendeu? Não é aquelas cafeterias que eram antes no estilo americano, tal, muito impessoal. Aqui eles criam um ambiente para que você sente na mesa, abra um livro, leia o livro dentro da cafeteria, peça lá o seu café, sua refeição, e você vai abrir o notebook. Então, se você entrar numa Starbucks, você vai estar lidando com um ambiente mais aconchegante, onde você vai ter mesa de grupos de pessoas, pessoas que estão com notebook, pessoas que estão até trabalhando, estudando, né? Porque eles tentaram criar um ambiente, eles tentaram não, eles criaram um ambiente que fosse mais familiar, fosse menos cara de comércio e mais cara de casa. Isso é o Starbucks. É menos cara de comércio e mais cara de casa, mais aconchegante. Então, eles pensaram o seguinte, olha, o trabalhador, ele sai do trabalho dele e vai direto para casa, da casa dele para casa. Conseguiríamos criar um local no qual ele poderia fazer uma pausa entre chegar em casa para ele sair do trabalho, tomar um café gelado, alguma coisa assim, né? Antes de ir direto para casa para ele ter um outro momento. Então, eles chamaram dentro do Starbucks de terceiro lugar, que é um lugar que ele vai fazer o meio termo entre casa e trabalho, tá? Aqui no último slide você tem aqui um desenho aqui da Starbucks, né, de uma dos locais aí. Cafeteria
cafeterias capazes de criar um sentimento de conexão que procura unir mais as pessoas que estão ali frequentando. Um café sendo mais que uma bebida, né? Mas um momento de contatos diários, um lugar onde você poderia desfrutar de um sentimento de comunidade. Então, é diferente de você chegar, sentar atrás de um balcão, né, de manhã e falar assim, não café. E a pessoa está sentado naquelas cadeiras redondas compridas, pede o café, a pessoa de trás do balcão põe um café e você fica ali até apressado para tomar, né? Então, imagina você sentado no balcão de frente com o atendente. E aqui é diferente, você entra, você senta, tem cadeira, tem mesa, você tem lugar para carregar celular, você pode abrir o notebook, você pode puxar conversa, pode estudar. Então, é um ambiente realmente diferenciado, tá bom? As E o preço próximas... também é bem diferenciado. sim, diferenciado. É Então, muito bom na Starbucks, mas é muito caro, né? Nossa, é bem. sim, é caro. Mas o ambiente, o nível é outra coisa. Nossa, Outra eu amo cafeteria. Qualquer cafeteria eu já gosto, assim, tipo padaria eu já gosto. Imagina cafeteria, assim, nossa vida, muito bom. Pois é. É, eu gosto, não é muito o ambiente, mas por não frequentar mesmo, mas eu também acho um ambiente gostoso. Semana que vem a gente vai continuar aqui, tá? Dando sequência nas aulas, tá? Estratégia de posicionamento e riscos. Deixa eu cancelar aqui a visualização para dar uma olhada no conteúdo. A gente já vai encerrar, só um minutinho aqui para me conferir. Tá, a gente vai ter aula semana que vem de estratégia de posicionamento, de mercado e análise SWOT. A gente vai conversar sobre esses assuntos, tá? Depois, talvez, diferenciação entre também na próxima aula. Então, eu vou pegar a gravação dessa aula, vou colocar lá no Moodle. O Moodle nosso eu preciso dar uma arrumada, porque eu tenho que ver essas semanas se está faltando conteúdo e eu tenho que disponibilizar uma atividade simples a respeito de cada aula, tá? Eu pus uma atividade só da primeira semana e aí eu tenho que esticar essa data, porque acabou que uma aluna não conseguiu entregar a tempo, e eu vou ver como é que estica. Mas quem não conseguiu entregar e preferir entregar por e-mail também pode, mas não precisa se preocupar não, tá? Então a gente depois vai dar continuidade. Eu queria saber se está tudo certo com vocês, se está tudo certo, se alguém quer colocar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, se está alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Tudo certo, Yasmin, Amanda. Tudo certo, para mim também. Tá bom, pessoal. Certo. Tá, a Kathleen tinha me perguntado no WhatsApp terça-feira, esse horário eu tô livre sim, tá? Então, sem problema. Eu não sei, meu celular tá lá embaixo. Tá lá Ai, embaixo. Mas aí eu acerto aqui, mando uma mensagem para a Kathleen, ela repassa para a turma. que Pessoal, bom. Fica com a sexta-feira livre, entendeu? Aí a gente fica só terça, quarta e quinta com aula, porque segunda a gente já não tem também. Então, perfeito, para a gente facilita, né? perfeito. Tá, então eu vou ver aqui a gente conversa e eu vou olhar a mensagem, depois eu respondo certinho para a Kathleen. Tá bom. Pessoal, então é isso, tá? Agradeço vocês estarem presentes aqui, tá? Boa noite para vocês. Se ninguém tiver nenhuma questão, a gente encerra agora, tá bom? Ok, Aline? Beleza. Então vocês estão liberados, hein? Ok, boa noite. Boa Obrigada. noite. Até mais. Obrigado a vocês. Tchau. Boa noite, pessoal.